todos. As crianças do berçário e os adolescentes, acho que ainda não saíram, vão para a sua salinha, fique à vontade. Eu queria convidar os irmãos a orarem comigo por esse momento, para que Deus possa conduzir a sabedoria para todos nós aqui, para expor e para compreender a palavra que é dele. Amém? Senhor, eu te agradeço por tudo até aqui e por tudo aquilo que virá, porque o Senhor é Senhor sobre todas as coisas. Eu queria agradecer pelo texto que nós vamos hoje meditar sobre ele, pedir ao Senhor que nos dê o entendimento necessário para fazer a correta aplicação das Escrituras na nossa vida, que maridos, esposas, famílias possam entender qual é a vontade do Senhor para nós e que possamos buscar andar segundo essa vontade. Me dê sabedoria para poder expor um tema complexo, um tema cercado de polêmicas no mundo que a gente vive hoje, para que isso seja feito também à luz da Tua Palavra, com a sabedoria dada pelo Teu Santo Espírito. É isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Nós vamos continuar então, irmãos, a exposição no texto de Efésios, e hoje a gente vai ver continuar o capítulo 5, do versículo 21 até o versículo 33. É um trecho muito importante e de certa forma polêmico, porque principalmente fora da igreja. Polêmico porque ele trata de vários assuntos que na sociedade que a gente vive hoje é visto de uma maneira um pouco diferente. Mas é um tema que por muitas razões ele é vital para a gente como igreja, a gente poder compreender muito bem o que o apóstolo Paulo quis nos transmitir aqui e a gente poder aplicar isso em nossas vidas. Antes da leitura do texto, no entanto, tem algumas coisas que eu precisaria deixar claro para vocês, para o bom entendimento. Primeiro, por que é polêmico fora da igreja? Porque a gente vive hoje que qualquer tema relacionado ou ligado ao relacionamento homem, mulher, marido ou esposa, ele é cercado de polêmicas. Eu me lembro de ter ido a um casamento, há muitos anos atrás, em que esse texto foi lido por um padre. E um amigo que estava do meu lado, que ele não é cristão, a esposa também não, e ela fez um comentário pejorativo a respeito desse texto, porque na verdade ela estava fazendo um comentário segundo a maneira como as pessoas hoje enxergam esses relacionamentos. Mas dentro da igreja também não é diferente. A gente poderia dizer que no meio protestante existem várias maneiras de entender esse relacionamento entre marido e esposa, homem e mulher, e como isso deveria ser. São vários, mas para poder simplificar isso para vocês, eu diria que existem três formas principais. Aqueles que entendem que existe a superioridade entre um e outro, que a gente chama isso de hierarquista. E hierarquista pode ser machista, pode ser feminista, pode ser o nome que você queira dar, mas são pessoas que entendem que existe uma superioridade, existe uma hierarquia entre os diferentes sexos. Existem aqueles que é o mais comum no meio evangélico, dentre os principais autores, pastores, igrejas, a maioria deles adotam um entendimento que é chamado de complementarista, onde existem papéis distintos entre homem e mulher, e esses papéis se complementam no relacionamento marido e esposa. E existe um outro grupo que é chamado igualitarista, que entende que são iguais, e que e mesmo alguns ainda entendendo alguns papéis diferentes, entendem a completa igualdade. A Aliança Cristã Missionária, como denominação, não tem na sua declaração de fé nada relacionado a isso especificamente, mas a grande maioria das pessoas que eu conheço, de autores, pastores e líderes da Igreja Aliança Cristã Missionária, são complementaristas. O que a Aliança Cristã Missionária tem ligado a isso é que na Aliança Cristã Missionária entende-se que o ministério pastoral e de liderança de igreja e de liderança de denominação é um chamado de Deus exclusivo para os homens. Essa é algo que tem na nossa denominação. E é muito importante que antes da gente ler esse texto, que você entenda que o que acontece muitas vezes é que as pessoas já têm uma visão pré-formada a respeito disso,
ou são hierarquistas, ou complementaristas, ou igualitaristas, e elas passam a ler o texto de acordo com a visão que ela tem. E aí passam a aplicar a sua maneira de entender no texto, buscando justificativa para a sua maneira de enxergar os relacionamentos. O que nós precisamos, antes de ler qualquer texto bíblico, é entender o que Deus quer de nós. E aqui existe algo que a gente já leu em Efésios capítulo 5, versículo 1, se você já abriu a sua Bíblia aí, você já está com ele perto, aonde o que Paulo começa esse trecho é dizendo que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Então esse é o ponto principal que nós temos que ter em mente aqui. Nós temos que, na verdade, não defender uma determinada visão, mas nós devemos andar como imitadores de Deus, como filhos amados. E isso vai fazer com que a gente tenha uma compreensão melhor e evite até usos indevidos das Escrituras para poder justificar uma série de atitudes, às vezes até que nós não concordamos com ela. A gente não vai conseguir, obviamente, esgotar o assunto, mas eu tenho certeza de que a gente vai trazer assunto para poder continuar conversando sobre isso ao longo do tempo. Então vamos ler Efésios capítulo 5, eu vou ler a partir do versículo 21 então. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Há muitos anos atrás, eu li um livro, comprei um livro dentro do processo de aconselhamento com casais que a gente acompanhava, um livro que eu inclusive recomendo para você, se você é casado, quer ler um livro que traz alguns princípios que podem ser aplicados para a melhoria do seu relacionamento entre você, sua esposa e seu marido, um livro chamado Amor e Respeito, um livro escrito por um pastor americano chamado Emerson Eggerichs. É um livro muito interessante, como eu disse, eu recomendo. E esse livro diz no seu título já, que escrito o seguinte: amor é o que ela mais deseja e respeito é o que ele mais precisa. E isso criou na minha mente naquele momento um que a gente chama de estereótipo, uma coisa que ficou na minha cabeça e que eu muitas vezes repetia isso quando falava com as pessoas. Olha, o marido, ele precisa ser respeitado e a mulher precisa ser amada. Eu achei realmente bom o livro e recomendo para vocês, mas quando agora, conhecendo mais profundamente as Escrituras e principalmente conhecendo mais esse texto que o próprio autor usou como base para aquilo que ele defende durante o livro inteiro, é que isso talvez, o falar dessa forma, limite um pouco a nossa visão a respeito do propósito de Deus para tudo isso, uma maneira talvez até muito simplificada de poder ler, e o que acaba trazendo uma falta de profundidade. Será que a mulher não deseja respeito? Será que o marido não precisa de amor? É óbvio que sim. Uma resposta a essa pergunta deixa claro para a gente. Embora o texto aqui diga isso, para o marido amar e para a mulher respeitar, é óbvio que um relacionamento saudável é baseado no respeito mútuo e no amor mútuo. Se não existe respeito, não existe a possibilidade de ter um relacionamento saudável.
Se não existe amor, no sentido do que é amor, não tem como ter um relacionamento saudável. Então, nós precisamos entender o que exatamente o apóstolo Paulo diz aqui. Para você poder entender, a gente precisa recapitular brevemente algumas coisas para vocês. Algumas coisas que são pontos fundamentais dessa carta que precisam ser entendidos. Assim, se você volta no capítulo 1, no versículo 9 e 10, você vai encontrar aquilo que é o centro dessa carta. E no versículo 9 e 10, Paulo escreve assim: e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito, que ele, preste bem, estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer o quê? Convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Paulo fala isso logo depois do começo do capítulo 1 até o versículo 8, a dizer tudo aquilo que Deus fez. E aí ele diz o seguinte, que Deus achou por bem convergir em Cristo todas as coisas. O entendimento de tudo aquilo que a gente leu até agora na carta aos Efésios está ligado àquilo que Deus vem fazendo de convergir em Cristo todas as coisas. E isso inclui tudo na nossa vida, inclusive os nossos relacionamentos de marido e esposa, de voltar a Cristo todas as coisas. E aí você percebe que a partir desse ponto, a partir do versículo 10, Paulo começa então a tratar tudo em torno disso. E no final do capítulo 1, ele vai tratar Cristo como cabeça do corpo que é a igreja. Ele está falando aqui então de uma unidade. Cristo e a igreja, uma unidade. E unidade é tido pelos teólogos como o tema da carta aos Efésios. O tema da carta aos Efésios é unidade, unidade em Cristo. Maridos e esposas, nós temos que ler esse texto entendendo que nós somos um em Cristo, de um relacionamento mais profundo, assim como nós que somos irmãos na fé, somos um em Cristo. É por isso que Paulo vai continuar depois, a partir do capítulo 1, a dar exemplos ligados à unidade. Ele fala da igreja como família, que é uma unidade. Ele fala como usando o exemplo de um edifício e principalmente ele usa o exemplo do corpo como uma metáfora, uma comparação. E aqui nesse trecho, se você prestar atenção no que a gente leu, você vai ver que ele cita muito corpo, porque ele está usando isso só de uma forma a mostrar a necessidade de uma unidade, que é, como eu disse, o tema dessa carta. E se você tem isso na sua cabeça, você vai chegar então no capítulo 5, porque Paulo, depois de tratar tudo isso, ele chega no capítulo 5 e fala assim: bom, vocês entenderam até aqui? Tá, então nós vamos ver como que isso funciona na prática para vocês. E aí ele vai, na prática, colocar para a gente, como nosso contexto de família, o que eu preciso entender. E aqui começa então a nossa leitura no versículo 21, aonde ele diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esse versículo, ele não está fazendo parte quando a gente vai fazer a divisão para estudo, do que está escrito a partir do versículo 22. Ele está ligado naquilo que Paulo diz antes, tá? Mas nós precisamos ler para poder entender exatamente. Esse versículo 21 está ligado a um pequeno trecho que começa no versículo 18. Mas vamos só lembrar o que ele falou aqui de forma prática para a gente, desde o versículo 1 do capítulo 5. Ele diz primeiro no versículo 1, se você está com a sua Bíblia aberta em Efésios capítulo 5, você vê no versículo 1, como eu já disse, ele diz que nós devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados, e ele diz o quê? Que nós devemos andar em amor, ou viver em amor. Depois, se você pula um pouquinho mais para baixo, ele vai dizer no versículo 8, que nós devemos andar na luz, ou devemos viver como filhos da luz. Depois, no versículo 15, ele começa essa parte que envolve o versículo 21, que ele diz que nós devemos andar em sabedoria, nós devemos andar como sábios. Então ele está dizendo que na prática, nós devemos viver então em andar em amor, devemos andar na luz e devemos andar em sabedoria. E essa parte de sabedoria que envolve aquilo que está escrito no versículo 18, onde ele diz um versículo que talvez muitos aqui que são chegados a um vinho, ou que não gostam de vinho, conhecem, quando ele diz: não vos embriagueis com vinho.
mas ele diz que nós devemos nos encher do Espírito. Quando você se enche do Espírito, ele vai descrever o que acontece com quem está cheio do Espírito e o que nos ajuda a encher do Espírito. Ele vai dizer para a gente que nós vamos estar falando, ele usa tudo no gerúndio, falando salmos, cantando, louvando, dando graças a Deus, e por último, ele diz no versículo 18, e sujeitando-vos uns aos outros. Então, o que você entende disso? Que o que Paulo está dizendo aqui, que sujeitar um ao outro é consequência de estar cheio do Espírito. Se eu então ando em amor, ando na luz e sou cheio do Espírito, eu serei sujeito um ao outro. Sujeitar um ao outro, então, da maneira bíblica, ele só pode ser entendido de alguém que está cheio do Espírito, e para ser cheio do Espírito, eu tenho que ter o Espírito habitando em mim. Quando você compra um livro que traz dicas para o seu casamento, é bom, é ótimo. Se você aplicar aquelas dicas, elas são ótimas. Mas sabe qual que é o problema? E aqui que está a essência desse trecho que a gente vai ler. Um livro pode te ajudar a mudar de atitudes, mas somente o Espírito Santo de Deus pode mudar o seu coração. E a mudança do seu coração é que vai trazer mudanças permanentes na sua vida. É isso que está por trás de tudo aquilo que Paulo está dizendo aqui. E mais, por que ele escreve dessa maneira? Quando ele diz que estar cheio do Espírito, eu estou falando, cantando, louvando e dando graças, a gente tem um entendimento mais fácil disso na nossa reunião como igreja. Quando a gente está aqui como igreja, a gente está lendo as Escrituras, a gente está cantando louvores, a gente está dando graças a Deus por todas as coisas, mas quando ele começa a tratar aquilo que ele vai tratar daqui para frente, a partir do versículo 22, ele está dizendo o seguinte: isso que o estar cheio no Espírito deve refletir na sua vida como um todo, não somente dentro da igreja. E a sua vida como um todo deve começar isso dentro da sua casa, no seu relacionamento, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, neste tempo aqui, com seus escravos, eu poderia dizer hoje, com as pessoas que trabalham na sua casa, e a partir daí, com toda a comunidade onde você vive. Essa é a lógica. Ele coloca aqui vários imperativos com relação à vida de igreja. Depois ele começa a colocar a respeito da nossa vida. Ser cheio do Espírito, então, é eu estar aqui na igreja, louvando a Deus em gratidão, lendo as Escrituras em gratidão, tendo comunhão em gratidão. Mas é também eu viver isso dentro da minha casa e fora daqui. Qual que é a base para tudo isso? Sujeitando-vos uns aos outros. Esse é o ponto principal que Paulo está tratando aqui, sujeitar-se mutuamente, porque isso é um ensino de Cristo, este é o ensino de Jesus. Se você ler João, não precisa abrir, João capítulo 13, versículo 34 e 35, a Rafa vai projetar aqui para você, o apóstolo João escreve o seguinte: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Bem coerente isso com aquilo que Paulo escreveu no versículo 1. Amar uns aos outros. Amar uns aos outros começa dentro da minha casa. E aí eu preciso entender um pouco o que é esse amor. Mas o apóstolo Paulo diz a mesma coisa em vários outros lugares em que ele escreve. Por exemplo, em Romanos capítulo 12, versículo 10, Paulo escreve assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. O que Paulo está tratando aqui é exatamente da mutualidade no sentido de sujeição uns aos outros. E quando ele escreve a carta aos Filipenses, em que ele diz, no capítulo 2, que nós devemos ter a mesma mentalidade de Cristo, a mesma atitude de Cristo, ele diz no capítulo 2 de Filipenses, versículo 3, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade,
mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. É interessante porque qual é o motivo dos conflitos que nós temos muitas vezes? Ambição egoísta. Qual é o motivo dos desentendimentos dentro das casas entre pais e filhos, maridos e esposas? Ambição egoísta. É pensar mais em si mesmo do que no outro. É não se colocar no lugar do outro. E isso gera muitos conflitos que a gente tem. Muitos momentos de falta de respeito e muitos momentos de falta de amor. Se nós pensássemos mais no outro, com certeza nós teríamos menos conflitos, nós teríamos mais amor e mais respeito. E aqui no capítulo 5 de Efésios, versículo 21, ele diz o motivo pelo qual nós devemos nos submeter uns aos outros. Como eu disse, você pode comprar um livro de autoajuda, um livro de auxílio no casamento e ter atitudes, mas a verdadeira razão para que você se submeta a alguém, a verdadeira razão para que você não faça nada por ambição egoísta e considere o outro superior a si mesmo, a verdadeira razão para você amar sua esposa, respeitar sua esposa, amar seu marido, respeitar seu marido, é por temor a Cristo. Essa é a verdadeira razão que ele coloca no versículo 21. Não é por temor que alguém da igreja possa saber e vir querer conversar comigo por algo que aconteceu, mas é saber que quando aquilo aconteceu, Deus estava ciente de todas as coisas. E muitas vezes nós tememos mais as pessoas do que temos temor a Deus. A palavra temor é uma palavra difícil de definir, mas ela está ligada assim a um certo, a temer, a ter medo de alguma maneira, mas muito ligada a amor, ligada a respeito, ligada a tudo isso. Então, se você é cristão, o principal motivo de você se submeter ao irmão na igreja, de se submeter ao seu irmão no trabalho, se submeter ao seu irmão em casa, se o seu marido, a sua esposa, ele é crente, se seus filhos são crentes, é entender que isso é feito por temor a Cristo. Por isso que não pode ser somente na igreja. Por isso que tem que ser em todas as relações que nós temos. E aí, depois de dizer isso, a partir do versículo 22, Paulo vai começar a tratar aqui de um trecho que vai longe, mas esse trecho aqui, principalmente do versículo que a gente está lendo aqui, ele trata do que a gente chama de código familiar. Isso ele vai tratar até o capítulo 6. Mas aqui, capítulo 6, versículo 9, porque ele vai falar de maridos e esposas, depois ele vai falar de pais e filhos, e depois de senhores e escravos. Tudo dentro do contexto de uma casa daquele tempo. Isso é chamado de código familiar, ou código doméstico. Todas as culturas daquele tempo tinham um código doméstico envolvido, todas elas. Todos os filósofos daquele tempo, as pessoas que gostam disso e os livros que tratam disso aqui, que a gente lê hoje, mostram exemplos em que os grandes filósofos daquela época tratavam dessa questão de código doméstico ou código familiar. E em todos eles, eles colocavam a forma de governar uma casa. E aqui, quando a gente está lendo a carta aos Efésios, a gente está lendo Paulo escrevendo para uma comunidade que era composta de uma cultura grega, uma cultura romana e uma cultura judaica. Tinham judeus, tinham gregos e tinham romanos. Essas culturas tinham códigos familiares. Em todas elas, o chefe da casa tinha autoridade sobre esposa, filhos e escravos. E quem era essa pessoa? Era o homem. É nessa condição, e era o que a gente chamava de estrutura patriarcal. Era um pouco mais ou um pouco menos, com algumas pequenas diferenças, mas todas elas havia uma questão patriarcal, em que, e em algumas, principalmente a romana, tinha poder de morte sobre todas as pessoas, inclusive. O que se pergunta quando a gente lê isso é o seguinte: Paulo estaria preocupado em definir papéis quando a gente escreve isso aqui, ou não? E aqui é que a gente vê a diferença entre as pessoas que tratam desse assunto, que escrevem livros a respeito desse assunto. Paulo estava preocupado em definir papéis,
Ou estaria Paulo, ao dizer lá no versículo 1, que nós devemos andar ou viver como imitadores de Cristo, quando ele diz que nós devemos andar em amor, que nós devemos andar na luz e que nós devemos andar em sabedoria, dentro e fora das nossas casas, ele está preocupado, na verdade, em tratar uma questão do nosso coração. Ele está preocupado, talvez, em colocar um argumento ligado à unidade. Como deve funcionar uma família na sua unidade dentro do contexto para o qual ele estava escrevendo. Essa maneira de entender tem toda a coerência com o tema da carta. Como eu já falei para vocês, o tema da carta aos Efésios é unidade. E a consequência prática dessa unidade é que os crentes que andam em sabedoria são cheios do Espírito. E assim, é mais coerente que Paulo estivesse olhando para uma sociedade que tinha um código doméstico e ele realce o sentido da unidade nesse código doméstico. Ele está colocando princípios cristãos dentro de uma atitude que já existia, dentro de um código familiar que já existia. Quando a gente lê os ensinos de Cristo, você não lê Jesus falando sobre códigos domésticos, mas você vê Paulo falando sobre isso em 1 Coríntios, você vê Paulo falando sobre isso aqui em Efésios, você vê Paulo falando sobre isso em Timóteo, em Tito, você vê Pedro falando sobre isso em 1 Pedro, mas a gente não vê isso exatamente no ensino de Jesus. E quando Paulo começa a escrever, e aqui a gente não consegue, talvez lendo esse texto hoje, algumas pessoas achem como aquela pessoa que eu vi comentando num casamento, esse texto arcaico, ele na época em que Paulo escreveu, ele era absolutamente revolucionário. Porque os códigos domésticos daquela época, eles diziam como que deveria governar uma casa, então ele se focava no patriarca. As outras pessoas tinham simplesmente que seguir a toada. Paulo aqui, ele não só coloca os papéis de cada um dentro do contexto do que a Bíblia diz para as nossas vidas, como ele dá um destaque e um peso muito maior nas pessoas que estão em situação de destaque. Só você comparar o número de palavras que ele coloca para os homens aqui, muito mais do que ele coloca para qualquer outra pessoa, em todo esse trecho até o capítulo 6, versículo 9. Então ele coloca uma responsabilidade e muito maior para aquele que naquela sociedade vivia numa condição de destaque. Isso faz com que isso fosse revolucionário. Então ele escreve no versículo 22, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Interessante porque na escrita original, que a Bíblia foi escrita, essa palavra sujeitem-se, ela não existe aqui. Mas ela é um desdobramento da ideia. No versículo 21, ele diz sujeitem-se uns aos outros, e se você fosse fazer uma leitura literal do trecho, versículo 21, versículo 22, seria assim, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, e as mulheres aos seus maridos como ao Senhor. Essa é a maneira como está escrito no original. Não tem a palavra sujeitem-se no versículo 22. Se no versículo 21 ele diz que nós devemos sujeitar uns aos outros, como que eu vou explicar uma sujeição específica das mulheres em relação aos maridos no versículo 22? Quer dizer, se eu tenho que sujeitar um ao outro, por que no versículo 22 Paulo se dirige especificamente às mulheres e dizer sujeitem-se a seus maridos? Aqui, aqueles que defendem o uso dessa passagem como uma liderança exclusivamente masculina e de uma forma superior, eles entendem que o motivo disso é o que eles chamam de sujeição assimétrica. Sujeição assimétrica seria assim no entendimento deles. Todos nós somos brasileiros e, portanto, como brasileiros, todos nós temos responsabilidades como brasileiros, mas alguns são colocados em posições de liderança sobre nós. Ou como um quartel, onde todo mundo é militar, mas uns têm liderança sobre outros. É dessa maneira que aqueles que têm uma visão mais hierarquista ou complementarista, com algum grau de hierarquismo, têm.
Mas será que Paulo estaria aqui realmente interessado em estabelecer isso? Ou, ao invés de estabelecer um novo código doméstico, estaria interessado em mudança de coração? E aí ele estava querendo dizer para uma sociedade que já vivia com a condição de liderança masculina, dizer para as mulheres o seguinte: sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Assim como Paulo diz em vários outros lugares: tudo quanto fizeres, faça tudo para a glória de Deus. Essa é uma outra maneira de entender, independente da maneira como você enxerga. Um ponto a gente precisa entender: o nosso coração é que precisa ser transformado. O nosso coração é que carece do enchimento do Espírito, para que a nossa atitude possa ser feita para tudo para a glória de Deus. Porque se você ler até o capítulo 6, versículo 9, você vai ver que quando ele fala sobre os filhos, ele também fala como ao Senhor. Quando ele vai falar sobre escravos, também como ao Senhor. Então, o ponto, com certeza, que Paulo está tratando aqui dentro desse código doméstico, é que o coração nosso, como estrutura familiar, tem que ser mudado. E ele tem que ser mudado para uma subordinação mútua, para que a gente coloque sempre o outro acima de nós mesmos. E aí, no versículo 23, talvez você possa me dizer: mas isso que você está falando não faz muito sentido. Porque no versículo 23 ele diz: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. E no versículo 24 ele diz: as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Paulo está sim querendo defender que isso é uma forma cristã de viver. Mas o que significa ser cabeça? E aqui tem uma outra divisão, porque a palavra original para cabeça é a palavra kefalé. Essa palavra pode ser traduzida como cabeça? Sim. E aí, se eu disser para você: o pastor Manuel é o cabeça dessa igreja, você vai entender o quê? Que ele é o líder da igreja. Se você entender que o presidente Lula é o cabeça dessa nação, você vai entender que ele é o líder dessa nação. Se você, e assim, qualquer forma que você use essa maneira de dizer a palavra cabeça, você está dizendo que é o líder. Mas será que aqui a palavra kefalé seria cabeça no sentido de líder? Será que essa é a ideia de Paulo aqui? Porque a palavra kefalé também pode ser traduzida como fonte. E a palavra kefalé, quando escrita junto com a palavra corpo, ou seja, cabeça e corpo, ela traz dentro da linguagem grega da época o sentido de fonte de vida, uma interdependência. Afinal, uma cabeça não existe sem um corpo, e um corpo não existe sem uma cabeça. Eles são interdependentes, e a cabeça é fonte de vida para o corpo. Experimenta cortar sua cabeça para ver quanto tempo você dura. Eu acho que consegue ter. Mas aí você vai dizer: mas ele fala no capítulo 1 que Cristo é o cabeça da igreja. Então, se ele fala, dentro da interpretação bíblica, que uma palavra ela tem que ser entendida dentro do contexto imediato, e ele falou que Cristo é o cabeça da igreja e Cristo é a autoridade sobre a igreja, ele está dizendo então que o marido é a autoridade sobre a mulher. Mais ou menos. Porque, na verdade, quando você lê o capítulo 1, versículo 22 de Efésios, você vai ler o seguinte: Deus colocou, falando de Cristo, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Todas as coisas estão debaixo dos pés de Cristo. A Cristo ele foi constituído autoridade sobre todas as coisas. Isso não se discute. Depois diz: e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Quando você lê designou cabeça para a igreja, a expressão aqui seria traduzida como em benefício de. Estabeleceu como cabeça em benefício da igreja. Cristo é autoridade, sim, mas o sentido parece ser outro. Eu não preciso reforçar a autoridade de Cristo e para isso talvez criar alguns embaraços de interpretação de texto, mas
eu posso colocar aqui que, como é no sentido de benefício de, eu estou criando aqui algo que Cristo, ele é o cabeça para o nosso benefício, ele é autoridade sobre nós, mas é fonte de vida para nós, e isso poderia mudar a minha maneira de entender o versículo 23 de Efésios capítulo 5. Tanto que no versículo 22, quando a gente lê, ele diz a respeito da obra de Cristo, como Salvador da igreja. Assim, eu não sei que maneira você entende esse versículo. Pode ser que você entenda que esse versículo está dizendo que realmente reforça a ideia de autoridade. Eu tenho autoridade. Mas eu queria dizer para você que se essa é a sua maneira de entender, que tal você então agir de maneira a fazer o que Cristo fez? Servir. Porque não tenho dúvida que tudo aquilo que ele coloca como exemplo a seguir é tudo aquilo que Cristo fez em benefício da igreja. E se você é marido, que tal você servir a sua esposa, os seus filhos e as pessoas que estão à sua volta, como exemplo de Cristo? E não agir como uma pessoa insegura que tem a necessidade de declarar o tempo todo que você tem autoridade sobre todas as coisas, mas agir como alguém que ama, que cuida, que respeita, que nutre, que traz todos os benefícios para dentro da sua casa. A partir do versículo 25, Paulo vai se voltar aos maridos e vai pesar um pouco a mão, porque ele vai dizer para amar as suas esposas como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. E ele dá exemplo de tudo aquilo que Cristo fez pela igreja: santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água mediante a palavra, apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Os maridos devem amar. E aí, quando eu lia o livro lá, eu dizia, então o papel do homem é amar. Mas lembra que no versículo 1 do capítulo 5, Paulo diz que todos nós devemos andar em amor. Portanto, amar é um atributo para todos nós que somos crentes. Tanto submeter quanto amar é algo que todo crente deve fazer, e não somente algumas pessoas em alguns papéis. E ele, quando coloca amor aqui, ele coloca amor usando um imperativo, o que dá a ideia de um processo contínuo. Gente, é preciso estar cheio do Espírito para isso. Se você convive com qualquer pessoa, qualquer uma, quando a gente começa um relacionamento e a pessoa, você tem uma determinada empatia, atração pela pessoa, tudo é maravilhoso. A pessoa é perfeita, mas os defeitos começam a aparecer com a convivência, porque todo mundo tem. Você pode achar a pessoa legal, e ela talvez seja, mas quando você começa a conviver, você vai percebendo os defeitos, e defeitos que te incomodam. E o que te mantém, então, quando algumas coisas que antes te incomodavam um pouco passam a te incomodar muito? A primeira é entendimento do propósito. O porquê? Porque se você vive um amor egoísta, no sentido de pensar muito mais nos seus próprios interesses do que no interesse do outro, quando as coisas falharem, você vai estar pensando na saída mais fácil para tudo isso, que é simplesmente trocar, porque as coisas não estão mais me agradando e eu preciso me agradar. Mas quando você entende o real propósito de uma união, você entende que é necessário dar o melhor de mim para que esse relacionamento possa refletir a imagem de Cristo no meu dia a dia. O marido então deve amar, é o que Paulo coloca aqui, e isso deve ser um processo contínuo na nossa vida, o tempo todo. É por isso que ele coloca em amar. E quando você lê, você vê que Paulo não fez uma analogia do marido no sentido de liderar. Ele poderia dizer: maridos, liderem as suas esposas. Ele não falou isso. Ele disse: amem. O propósito aqui, que ele usa como comparativo, é o propósito de Cristo.
Cristo se sacrificou pela igreja para santificá-la. O compromisso de Cristo com a igreja é eterno. Enquanto nós existirmos, Cristo está comprometido com a sua igreja. Cristo sustenta a sua igreja. E o que Paulo está dizendo aqui para os seus maridos, e está dizendo isso para mim, para você que estamos lendo, muito mais do que essa discussão se eu sou ou não sou cabeça, se eu sou ou não sou líder, é que o seu compromisso com a sua esposa, marido, ele deve ser enquanto você viver. É isso que é uma mensagem que tem clara e tem que estar clara para todos nós. Nenhum de nós começa qualquer tipo de relacionamento biblicamente baseado no sentido de se não der certo, acaba. Isso não é bíblico. Isso não existe nas Escrituras. O que está dito aqui é o seguinte: faça tudo o que você puder para dar certo. E sabe por que não dá? Porque a gente não aplica princípios bíblicos mais gerais. Então eu não preciso discutir quem lidera e quem é liderado. Eu preciso discutir o seguinte: nós devemos nos submeter uns aos outros e amar uns aos outros, e isso em todos os nossos relacionamentos. A partir do versículo 28, Paulo vai continuar a exortação aos maridos ainda, de novo, fazendo analogia com o corpo físico. Ele diz que, então, o seguinte: você acha que a sua cabeça pensa o seguinte: nossa, eu tenho um coração ali embaixo, se o coração parar de bombear, eu morro. Então, por interesse meu, eu tenho que fazer esse coração bater. Ou será que a sua cabeça pensa: se o meu rim parar de funcionar, eu vou sofrer, então eu tenho que manter o meu rim funcionando? Com certeza não é isso. Não é uma questão de obrigação nem de egoísmo, mas algo coerente com a nossa própria natureza. É por isso que Paulo está tratando do coração. Por que a cabeça cuida do corpo? Porque faz parte de uma unidade. Um depende do outro e é coerente com a existência. Por que o marido ama a esposa? Porque isso é coerente com a sua existência como marido cristão. Por isso, porque eu reflito a glória de Deus. Porque quando as pessoas olham para minha atitude como marido, vão estar vendo em mim um homem cristão. E aqueles pequeninos que estão na minha casa, estão vendo isso. Estão vendo a maneira como você fala com a sua esposa. E será que a maneira como você fala com a sua esposa reflete amor e submissão? Ou não? Estão vendo a maneira como você fala com o seu marido? Estão vendo a maneira como a gente lida? Porque às vezes a gente vê pessoas que dizem que não, eu sou autoridade sobre a minha casa, e mulheres que falam mansinho, eu sou submissa em tudo, mas usam as mulheres às vezes de artimanhas que elas têm para conseguir tudo o que elas querem e mudar a cabeça dos maridos para a direção que elas querem. Isso não tem a ver com o que Paulo está dizendo aqui. Paulo, para começar algo desse tipo, tem que haver verdade entre nós. O relacionamento tem que ser verdadeiro, em que a gente tem que estar ligado um ao outro como um só. E isso só pode existir num coração transformado e cheio pelo Espírito. Sem isso, não tem como. Se pensar em si mesmo é uma atitude natural nossa, porque faz parte da nossa sobrevivência, diante de uma situação de perigo, eu penso em mim. Então é nosso instinto pensar em nós mesmos, agravado pelo pecado, mas faz parte. Pensar no outro é algo sobrenatural. Pensar em mim é natural, pensar no outro é sobrenatural. Pensar mais no outro do que em mim mesmo é sobrenatural. Por isso, Paulo coloca essa mensagem para nós. E Paulo fundamenta tudo o que ele disse no versículo 31, quando ele diz: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Perceba, de novo, Paulo fala da unidade. Unidade, ó marido e esposa, unidade Cristo e a igreja. Existe um autor que escreveu assim: duas vidas unidas com uma personalidade ampliada pela inclusão de outra. O que é um casamento, segundo ele diz? São duas vidas unidas, e no momento que elas unem, a personalidade se amplia pela inclusão da outra. Ele diz que é uma mistura perfeita de duas vidas em uma.
Ele diz: a continuidade da antiga personalidade não se quebra, mas a transformação radical resultante do encontro pessoal cria um novo eu. Essa deve ser a mudança em nós. Eu continuo sendo a mesma pessoa, mas a personalidade agregada em mim pela minha esposa deve transformar a minha mente em algo melhor. Eu devo sempre acrescentar na vida do outro aquilo que eu tenho de melhor. E aquilo que eu tenho de melhor fará de nós dois juntos algo melhor do que eu era sozinho. Essa é a ideia. E aí Paulo diz que, a respeito do versículo 32, sobre mistério. Qual é o mistério? Mistério da união de Cristo com a igreja. Esse é o mistério que ele está tratando aqui. O que a gente pode aplicar isso de prático nas nossas vidas? Primeiro, eu queria trazer para vocês algo a respeito da nossa sociedade de hoje. Porque, como eu disse, tem aqueles tipos de sociedade. Nenhum problema se você é hierarquista, se você é complementarista, se você é igualitarista, nenhum problema. O único cuidado é que a gente deve sempre usar texto bíblico de acordo com aquilo que ele permite. E eu não devo usar versículos bíblicos para justificar atitudes que eu tenho, principalmente atitudes erradas. Se eu entendo esse texto como dizendo que Paulo está dizendo que eu sou autoridade, então aqui quem manda sou eu, pronto, nenhum problema, mas exerça sua autoridade com amor. Não exerça sua autoridade de uma forma déspota. Da mesma maneira, o texto não chama as mulheres, mesmo que você seja hierarquista, a uma submissão passiva. Aqui, não, está tudo bem, quem decide é ele decide todas as coisas, eu não preciso decidir nada, está tranquilo para mim. Se der errado, ele decidiu, se der certo, ele decidiu. Não é esse o tipo de complemento, de submissão que a Bíblia nos chama a fazer em tudo. Seria, se você for hierarquista, no sentido de uma submissão ativa, em que você participa da construção de todas as coisas. Você sim deve ter opinião sobre todas as coisas e contribuir com os dons e talentos que Deus te deu para a edificação da sua casa. Segunda coisa, Paulo deixa claro em todo o seu ensino que marido e esposa são uma unidade com uma mutualidade e uma codependência. Nós somos, de uma forma, unidos e codependentes. E dessa maneira, eu tenho que assim olhar para todas as coisas no meu relacionamento com a minha esposa e a minha esposa comigo. Em que sentido? No sentido de uma união para vencer todas as dificuldades. Vencer as dificuldades materiais, porque às vezes eu conheci um exemplo que não era muito feliz, por isso mesmo eu não vou dizer o nome, mas em que por trás de uma submissão havia na verdade, não, eu sou submissa ao meu marido, então eu pergunto para ele, benzinho, eu posso comprar tal coisa? Pode. Aí a situação financeira só piorava, e quando a situação financeira piorava, aí havia problemas emocionais envolvidos. Nós somos unidos, então a administração da casa é algo que tem que ser feito com os dois focados no mesmo objetivo. Eu não posso ter uma administração da casa onde um ganha e outro gasta. Não, o marido é provedor da casa e eu sou a gastadora da casa? Se o marido é o provedor, então eu vou administrar, como o Provérbios ensina, tudo com sabedoria para alcançar o objetivo. Se o marido é autoridade sobre a casa, a mulher vai andar junto com ele na educação dos filhos? Sim, os dois caminham. Ou então, eu sou marido, eu sou só provedor, mas quem cuida dos filhos é a esposa. Você deve participar da educação dos seus filhos, todos vocês como casal. Sabe por quê? Porque é assim que Deus fez. E é assim que vocês devem caminhar, com o mesmo propósito, com a mesma palavra. Não cabe, dentro de um sentido bíblico, o pai dizer sim e a mãe, não, vamos dar um jeitinho aqui, ou vice-versa. Nós temos que ter uma palavra só, e nós temos que mostrar para os nossos filhos que nós temos uma unidade nas nossas palavras, porque se eu não demonstro isso, eles não vão aprender dessa maneira, e assim eu vou acabar mostrando uma fragilidade e deformar os meus filhos. Eu devo entender que
quando existe uma fraqueza de um, essa fraqueza tem que ser compartilhada e o outro tem que ajudar a vencer essa fraqueza. Então eu não sou adversário do meu marido, nem adversário da minha esposa, nós nos completamos e se existe alguém, olha, ele tem uma dificuldade nessa área, então nós vamos orar por isso, para que você vença. Esse é o andar em unidade que Paulo está ensinando aqui. De novo, vocês não são adversários, vocês são um só em Cristo. Amém. Terceira coisa, essa codependência tem que existir em todas as áreas da nossa vida. E como eu disse, na área financeira, existem alguns que entendem assim: a esposa deve permanecer em casa cuidando dos filhos. Perfeito, se isso for possível, eu te encorajo a isso, principalmente quando seus filhos são pequenos. Uma esposa em casa, dedicada a cuidar do lar, administra bem o lar, economiza, educa bem os filhos, perfeito. Esse é o cenário ideal, mas dentro da sociedade de hoje nem sempre é possível. E quando não é possível, existe algum pecado na esposa trabalhar fora? Não, não existe. Ela pode fazer isso. E quando a esposa ganha mais do que o marido? A minha esposa ganha mais do que eu. Aí alguns acham que a sua liderança está de alguma forma comprometida, porque a minha esposa ganha mais do que eu. Eu diria que se de repente a sua liderança, a sua masculinidade é baseada nisso, ela é muito frágil. Se Deus abençoou que vocês têm os dois que trabalhar, sua esposa ganha mais do que você, louve a Deus por isso, agradeça a Ele por isso, e use bem todos os recursos que Ele tem dado a vocês, mas veja, não cabe aquele pensamento que eu tenho o dinheiro dela e eu tenho o meu, ou vocês são um em tudo, ou vocês não são um. Então, se nós trabalhamos juntos, nós trabalhamos para objetivos em comum. Não existe o meu dinheiro, o seu dinheiro, existe o nosso dinheiro. E isso é uma transformação muitas vezes de coração, porque o nosso egoísmo é que tende a fazer isso. Meu dinheiro, seu dinheiro. E é o coração que Paulo está tratando aqui. Unam-se nas dificuldades, não esconda as suas aflições, seus medos, aprenda a ser verdadeiro com seu marido e com a sua esposa, porque isso vai criar mais união entre vocês. Isso vai fazer com que vocês estejam juntos contra um inimigo comum, e através dessa batalha, da partilha das lutas, vocês vão estar crescendo. A quinta aplicação que eu queria fazer para vocês é que amem e submetam-se uns aos outros. Por isso, dentro de um espaço, de um relacionamento cristão, não existe lugar para grito, não existe lugar para agressão verbal e muito menos agressão física. Isso não é cabível, não é somente porque a gente poderia dizer que a agressão física é uma questão de polícia. É, de fato, uma questão de polícia. Mas aqui nós estamos tratando de uma questão de igreja. Não cabe dentro de um relacionamento cristão isso. Não cabe dentro de um relacionamento cristão em que eu sou chamado para amar e respeitar, que eu agrida verbalmente alguém, que eu de alguma use palavras, porque se eu estou dizendo aqui que eu tenho que fazer como Cristo, imagina, Cristo faria isso comigo? Cristo olharia para você e falaria: seu pecador desgraçado, você não serve para nada? Ou ele olharia para você e diria: filho amado, nós precisamos transformar essa área da nossa vida, e você vai só transformar isso quando estiver mais cheio de mim. Por isso não há espaço. Eu sei que é difícil às vezes, mas não é impossível se eu estiver cheio do Espírito. Pelo contrário, cheio do Espírito eu sou transformado. E por último, se você tem filhos, lembre-se do que eu já falei há pouco. Tudo aquilo que vocês vivem num relacionamento, eles vivem com vocês. Mesmo que vocês achem que eles estão dormindo, criança tem uma capacidade de escutar e de entender. E sabe o que é pior? Quanto menor a criança, ela imagina coisas. A gente veio fazer, ano passado a gente foi fazer uma gravação para o acampamento, e a gente ia fazer um teatro. E a Jo e o Gustavo estavam fazendo um casal, em que o casal era o Gustavo, ele traía a esposa, não é isso, João? E a Jo tinha descoberto. E aí ela começa a gritar, a Laura que estava lá, nós nem percebemos que eles estavam fazendo um teatro, ela estava ali em casa.
ela ficou aflita com aquilo, começou a chorar, não, mamãe, papai, não sei, e ela ficou mal com aquilo, e era um ensaio de teatro, e ela sabia que a gente estava ensaiando teatro. As crianças pequenas, elas às vezes ouvem coisas, e elas criam na imaginação dela coisas terríveis. Tenha muito cuidado, porque o primeiro ponto de evangelismo nosso são os nossos filhos. E eu preciso viver o Evangelho. Eu preciso demonstrar minhas fraquezas, mas eu preciso mostrar arrependimento. Eu preciso mostrar transformação e assim poder levar os meus filhos a conhecerem não que eu sou um cara legal, mas que o meu Deus é grande e Ele tem transformado as minhas atitudes. Amém? Vamos orar então? E aí o pessoal vai tocar um louvor. E depois nós temos alguns breves avisos. A Jô tem um aviso para passar para vocês, tá bom? Pai, eu queria agradecer por esse tempo. Como eu orei no início, Senhor, é um assunto difícil, é um assunto cercado de polêmicas pelo mundo de hoje, mas é algo fundamental para nós como igreja. Nós como homens e nós como mulheres, precisamos entender o chamado do Senhor para nós, em primeiro lugar, como cristãos, e viver esse chamado em todos os nossos relacionamentos. Viver isso como pais, viver isso como maridos, como esposas, como patrões, como servos. Que o Senhor nos ensine, nos molde o caráter segundo a sua vontade. E que dia a dia, sendo transformados, nós possamos ser mais a imagem de Cristo. E possamos andar em amor, andar na luz e andar em sabedoria, como o teu texto santo ordena. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé então? Antes de ficar em pé, Jô, depois eles tocam a música aqui. Cadê a Jô? Ela ia dar um aviso. Enquanto ela vem, eu só passar para vocês que essa semana, então, todas as nossas atividades estão normais, tá? Então, nós temos todas as atividades cotidianas da semana, só reforçando, tem evangelismo sábado tem evangelismo aqui no bairro. Você é convidado para estar aqui conosco